Olá, meus irmãos, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Nesse vídeo de hoje, nessa mensagem que Deus está nos preparando, eu gostaria aqui, de uma forma simples, no que está ao meu alcance, tentar explicar aqui para vocês o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a esse assunto, muitas inclusive ficam preocupadas e se perguntam: será que alguma vez eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu tenho perdão? Vou alcançar a salvação da minha alma? Então eu vou tentar aqui, como disse, fazer uma breve explicação. Não é tão simples, porque na Bíblia Sagrada não especifica bem o que é a blasfêmia. Sabemos que blasfemar é ofender. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo também pode ser dita assim: a ofensa contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. Todos os demais, com arrependimento puro e sincero, todos os pecados, eles têm perdão, né? Está escrito na palavra de Deus, não sou eu que estou aqui inventando. Eu vou ler para vocês. Em Marcos capítulo 3, no versículo 28 e 29, está escrito assim: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Todo pecado, meu irmão, todo pecado é uma ofensa. É um erro, é uma falha, é uma mancha que nós temos. Porém, se percebermos o nosso erro, percebermos essa nossa ofensa contra o Senhor, contra os seus princípios, e com o coração contrito, arrependido, nos apresentarmos a Deus, nós seremos perdoados. Contudo, para todo tipo de pecado, deve realmente ser verdadeiro o arrependimento, porque Deus conhece o coração. Porque infelizmente também há pessoas que querem brincar com o Senhor, querem fazer o Senhor de tolo, de idiota, e Ele não é. Ele é sábio, Ele sonda os corações com perfeição. Ele sabe o que é a nossa vida e o que fazemos da nossa vida e na nossa vida. Então, se uma pessoa vive na prostituição, no adultério, na fornicação, na mentira, na inveja, na cobiça, e ela faz isso de uma forma consciente e acha que depois pode enganar a Deus, olha, ela também aí está ofendendo o Espírito Santo, porque todo pecado que é feito conscientemente e não há arrependimento verdadeiro e não há a mínima vontade de arrepender-se, aí também se configura a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é uma parte. Então, todo pecado cometido, se há arrependimento verdadeiro, há perdão. Se a pessoa planeja o pecado conscientemente e sabe que nunca vai se arrepender disso verdadeiramente, brinca com o Senhor, com o nome do Senhor, com a doutrina do Senhor, essa pessoa está ofendendo o Espírito Santo, ela está indo contra os princípios, ela está desafiando as leis de Deus porque ela quer. Na verdade, ela nem crê muito em Deus, ela rejeita as coisas de Deus. Todo aquele que rejeita a doutrina de Deus, que rejeita os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos, os conselhos de Deus, os preceitos, essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo
é rejeitar a doutrina, é rejeitar a graça, é rejeitar o próprio Deus. Tudo aquilo que nos transmite é renegar os céus, é renegar a salvação, desafiar tudo o que é verdadeiro, tentar colocar isso como mentira. A pessoa que blasfema, verdadeiramente, ela não sente dor no coração, ela não sente remorso. Todo aquele que peca e sente dor, remorso, desejo de não fazer aquilo mais, ele pode ter blasfemado, ofendido o Senhor em alguma parte, mas foi inconscientemente. Esse terá perdão, porque ele não blasfemou contra o Espírito Santo. Agora, aquelas pessoas que renegam o Senhor, rejeitam a sua doutrina, rejeitam a ressurreição, como lá no passado Paulo pediu até que fossem os irmãos aconselhados a afastarem-se de alguns irmãos que se desviaram da fé, porque a apostasia também, ela é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é apostasia? É abandonar a fé, é rejeitar o Senhor, é pregar uma outra doutrina, é desafiar a doutrina dos céus. Se não me engano, Fileto e Himeneu desafiaram a ressurreição, começaram a desviar o Evangelho, a verdadeira função do Evangelho. Tudo que era pregado pelos apóstolos, tudo que veio na palavra, eles rejeitaram, eles criaram uma outra doutrina, um dogma. Começaram a praticar, vamos dizer assim, uma doutrina demoníaca, tentando tirar do coração do povo a verdadeira doutrina e o fundamento da graça, que é Cristo Jesus. Então, todo aquele que trabalha contra a doutrina, que rejeita a doutrina, que rejeita a palavra de Deus, que rejeita a existência de Deus, que rejeita a existência de Cristo e do Espírito Santo, esses blasfemam gravemente contra o Espírito Santo, já estão condenados, já são réu de juízo. O Senhor Jesus disse: aos filhos dos homens, todo tipo de pecado, havendo perdão, claro, lhes serão perdoados. Ele dizia na época: podem falar até contra o Filho do Homem, mas não falem contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo operava no Senhor, ou o Senhor operava através do Espírito Santo. Olha os fariseus numa passagem, trazem ali um endemoniado, se eu não me engano, cego e mudo. Está lá em Mateus 12. E o Senhor Jesus o expulsa, tira o demônio daquele rapaz ou daquela pessoa. A pessoa vê, a pessoa fala. Uma obra de Deus, o Espírito Santo agindo ali. Mas o que os fariseus falam? Esse tem Satanás com ele, ele expulsa por Beelzebu. Olha que blasfêmia. Ali estavam blasfemando contra o Espírito Santo de uma forma consciente, renegando o operar de Deus através de seu Filho e através do Espírito Santo. Jesus ainda fala: o que é que vocês estão falando? Um reino que se subdivide, ele perece. Pode Satanás se levantar contra Satanás? Não, eu não expulso por Beelzebu, eu não tenho isso em mim. Ele expulsava pelo Espírito Santo, ele fazia as obras pelo Espírito Santo. Então todos aqueles que viram e renegaram e falaram contra o Espírito Santo e não contra o Senhor, eles já se tornaram automaticamente réus de juízo. Então eu espero que eu tenha esclarecido para você. Blasfemar é ofender o Espírito Santo gravemente e não se arrepender por isso. Geralmente quem ofende o faz de forma consciente, como falamos, não tem dor no coração, não tem remorso, não se arrepende, leva a vida normalmente, vai brincando a vida toda contra o Senhor, contra o nome dele. Também eu creio que é uma blasfêmia, uma ofensa grave contra o Espírito Santo aqueles que usam o nome de Deus em vão, com piadas, com gracejos conscientes. Olha, se alguém fez isso, se arrependa. Se não se arrepender, é porque blasfemou contra o Espírito Santo. A pessoa que blasfema, que tem isso nela, ela não consegue o arrependimento, ela não quer se arrepender, ela acha que está correta, ela acha que Deus não existe, ela acha que Deus é uma brincadeira. E todos aqueles que, mesmo crendo em Deus, levam a doutrina na brincadeira e tentam enganar o Senhor. Vou viver a vida, vou curtir a vida como falamos, depois eu me arrependo, depois eu me batizo. Olha,
ou depois de batizado ainda faz essas coisas, achando que é assim que vai alcançando perdão, sem o verdadeiro arrependimento, essas pessoas estão blasfemando. E automaticamente, se o Senhor configurar isso como blasfêmia grave, ela já é réu de juízo. Não estamos aqui para julgar ninguém, é o Senhor no último dia quem vai analisar se a pessoa blasfemou ou se ela não blasfemou. Nós não podemos falar. Mas está aqui, resumindo, quem renega a doutrina, quem renega a Cristo, quem renega a palavra, quem não leva o nome de Deus a sério, brinca com esse nome, o coloca em qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de gracejo, em qualquer tipo de piada, desrespeitosamente está blasfemando contra o Espírito Santo. Principalmente, volto a falar, se não alcançou o arrependimento. Porque tem pessoas que não se arrependem, elas pedem perdão da boca para fora, mas lá dentro elas não choram, elas não se sentem tristes por terem feito aquilo. Olha, arrepender não é assim não, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Arrepender é uma coisa muito pura. O arrependimento é lindo, é maravilhoso. É aquele que chega aos pés de Deus e fala: Senhor, como o filho pródigo fez, falando para o pai, pequei contra o céu e contra ti. Me recebe de volta. Não vou mais fazer isso. Eu estava cego quando fiz no entendimento. Oh, meu Senhor, eu te amo. Não sei como foi acontecer isso comigo. Me perdoa. As lágrimas saltam dos olhos, o coração treme, a alma se perturba por dentro. Esse é o arrependimento, a pessoa soa, a pessoa gagueja. Agora quem não se arrepende, ele vai levando a vida, passa por cima dos outros, passa por cima dos mandamentos, passa por cima do nome de Deus, entre aspas, porque por cima do nome de Deus, da pessoa de Deus, ninguém passa. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A palavra de Deus, a ciência, o conhecimento do Senhor é muito mais alto do que os nossos. A gente é um grãozinho de areia em frente ao oceano, meu irmão. A gente não é nada. Então, ficou explicado aqui, no meu pequeno entendimento, o que é blasfemar contra o Espírito Santo. É ofender gravemente o nome de Deus, é ofender a doutrina, é ofender o Espírito Santo, que está aqui na terra para convencer as pessoas de que Jesus é o Salvador, de que Ele é a graça, de que Ele é o caminho, de que Ele salva. O Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo é uma pessoa distinta ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Então, vamos tomar cuidado com as palavras. Cuidado com as nossas crenças. Muito cuidado na interpretação bíblica. Vamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E assim, amando a doutrina, guardando a palavra no coração, nós vamos ficando livres. Nós vamos ficando protegidos e não vamos blasfemar contra o Espírito Santo. Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha ficado bem explicado. Deus seja louvado.